Na análise de ficha, é onde você começa a ter problema no contrato de locação ou não. Pô, mas na análise de ficha eu não tenho nem contrato de locação ainda. Marcelo, eu vou chegar nessa questão da locação sem garantia. Eu vou falar aqui um tópicozinho rápido, vou abordar as questões da garantia, vou falar sobre o contrato sem garantia, que pode sim ser bom. Tenho vários aqui sem garantia. Então, voltando aqui, estou na análise de ficha. A análise de ficha, a resposta dela é o seguinte: você vai ter problema na locação ou não, ou você pode ter problema na locação ou não, porque a análise de ficha, por mais bem feita que ela seja, mais bem feita que seja, ainda assim o locatário pode ter problema. Isso é fato. Mas se você faz uma análise de ficha ruim ou sequer faz, a tendência de dar problema é muito grande, certo? Primeiro ponto em relação à análise de ficha. E aí, eu não sei se alguém aqui faz isso, eu já até passei por um constrangimento que eu dei aula numa imobiliária e falei o que eu vou falar agora e causei um constrangimento que era feito lá. Quem é que paga pela análise de ficha do locatário e do fiador? Quem é que vai custear aquela ficha lá tem lugar que cobra 150 por ficha, 100 reais, 200, 300. Quem paga, não importa o preço. O locador, não é o candidato à locação. Quem paga pela análise de ficha é o locador. E olha, isso aqui eu estou falando com essa efusividade porque isso acontece muito na prática e a lei é muito clara lá no artigo 22. Eu vou ler o artigo 22, inciso 7º para vocês. Ó. O locador é obrigado a, inciso 7, pagar as taxas de administração imobiliária se houver, de intermediações, nestas compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente ou do seu fiador. Ou seja, a lei de locações, no artigo 22, inciso 7, ela fala claramente, expressamente, que ficha, análise de ficha, quem paga é o locador. Se você cobra isso do locatário, você corre o risco de ter que devolver em dobro. Você está cometendo uma ilegalidade. Eu falei isso dentro de uma imobiliária, o dono da imobiliária estava inclusive na aula e todos os alunos olharam para o dono da imobiliária. E aí, o olhar deles, né, de reprovação, eu percebi que ali era feito dessa maneira. Ele ainda tentou justificar, dizendo que devolvia o dinheiro, etc. Mas, enfim, isso é ilegal, é completamente ilegal. A análise de ficha, quem paga é o locatário, é o locador. Ah, Rafael, mas então se você tiver 10 candidatos à locação, numa ficha de 100 reais, o locador gasta R$1.000? A lógica é essa. É determinação legal, não sou eu que estou dizendo. Como que eu faço isso na prática para minimizar isso? E veja, política minha, tá? Política aqui do escritório. Eu pago pela ficha. Eu não transmito isso para o locador. Deixo claro para ele que a obrigação legal de pagar pela ficha é dele, mas que eu custeio isso. Nós pagamos aqui. Mas você que vai custear isso? Sim, para justificar a minha taxa de administração de 10%, para justificar a minha taxa de intermediação do primeiro aluguel, que você vai ser questionado nos valores que você cobra, né? Então, isso aqui é mais um argumento para dizer, olha, eu cobro o primeiro aluguel, porque se tiverem 10 análises de ficha aqui, o teu aluguel é R$500, e eu tiver que gastar R$1.000 de análise de ficha, sou eu que vou gastar, não vou repassar isso para você. Eu cobro 10% de taxa de administração, óbvio que a depender do valor do aluguel, eu negocio isso, lógico, né? Você pega aí, eu tenho um aluguel aqui de R$50.000, vou dizer para ele, ó, você me paga 10% ou eu não pego essa locação, porque 8% eu não vou fazer? Jamais vou fazer isso. Mas eu coloco, e óbvio, deixando o locatário, o locador ciente de que aquilo é obrigação dele, mas que eu vou custear e estou justificando aqui com a minha cobrança de honorários, né? E eu faço essa análise, eu custeio essa análise. Só que veja, onde é que está aqui o pulo do gato? Eu não pego, se eu tiver 10 candidatos à locação, eu não pego esses 10 e coloco lá 10 fichas. Não, eu faço uma análise prévia. Hoje em dia, eu vou falar isso também, eu faço isso através de uma empresa, então não tenho custo nenhum para fazer essa análise de ficha, porque eu tenho uma empresa que eu contratei um outro serviço com eles e eles me fornecem essa análise de ficha de forma gratuita. Então eu posso analisar quantas fichas forem e não pago nada. Mas antes de ter essa empresa, de ter esse contrato com essa empresa, eu fazia análise de ficha por aqui. Qual é o procedimento que eu seguia? Primeiro, fontes abertas.
né? Então eu fazia pesquisa em site de TJ, escavador, não sei se vocês conhecem. Então fazia aquela pesquisa geral ali, Tribunal de Justiça, pesquisas gratuitas. Aqui do lado do escritório tem uma papelaria. Aí eu ia lá e R$ 10 por consulta por CPF consultado. Ali eu já vi o quê? SPC e Serasa. Ali eu já limava. Tá com restrição no CPF. Eu analisava o tipo de restrição. Às vezes era uma conta de luz. Quando a gente fazia contato com o locatário, ele dizia, nossa, saí no local que eu morava e saí, essa conta gerou depois, eu não paguei. Eu vou pagar e resolver isso em uma semana. Esse locatário não é um devedor, quanto mais, esse candidato à locação. Agora, se eu pego lá uma pesquisa de CPF e aparece até uma FAQ, uma ficha de antecedentes criminais do Fernandinho Beiramar, eu não vou alugar para esse cara, né? Ele tende a ser um devedor, quanto mais. Né? Então, a análise aqui, até vamos fazer um parênteses, o fato de estar com restrição no CPF não significa reprovação imediata da ficha. Tá? Às vezes você pode perder um bom locatário por conta dessa análise assodada. E deu restrição no CPF, reprova. Calma. Eu já tive restrição no CPF por conta de luz, eu sempre morei de aluguel, de sair de um imóvel, gera aquela última conta, e a conta foi para o imóvel. Eu não morava mais lá, não paguei. Quando fui alugar outro imóvel um tempo depois, tinha lá R$65. Eu estava com restrição no CPF por R$65. E aí fui lá e paguei a conta e acabou. Marcelo, a questão do score baixo. Você tem, em relação ao score, eu vou te dar um exemplo fático aqui do escritório. Eu tenho um locatário que o score dele é baixo. Qual é a característica dele? Paga tudo em dinheiro. Paga tudo em dinheiro. O score, né, ele vai levar em consideração a vida financeira na praça, né? O que eu compro, o que eu pago, se eu fico devendo, se eu já tive restrição de CPF, se eu não tive, o que eu tenho de renda comprovada em alguns órgãos. Esse cliente aqui especificamente, a fonte de renda dele em princípio é lícita também, ele paga tudo em dinheiro, o score dele é baixo. CPF limpo, score baixo. E ele aluga um imóvel nosso, já renovou o contrato, salvo engano, ele está indo para 5 ou 6 anos no mesmo imóvel e está lá alugado. Está lá alugado. Sempre paga tudo em dinheiro. Não tem cartão de crédito, paga tudo em dinheiro. Então, essa análise de ficha, ela não pode ser muito assodada. Você tem que levar em consideração outros aspectos que não simplesmente a não comprovação de renda e um score baixo. Vou te dar um outro exemplo, que eu ia citar um pouquinho mais à frente aqui, mas cito agora e depois falo de novo. Eu tenho um imóvel alugado com um jogador de futebol. Comprova a renda? Ele não comprova. Não tem comprovação de renda. E aí? Aluga ou não aluga? Aí ele já veio na seguinte condição. Rafael, eu não tenho como comprovar a renda. Eu saí do clube agora, estou indo para outra, etc. Na época ele estava até morando fora. Agora eu vou pagar o aluguel todo adiantado, do período inteiro. Quero alugar aí por 12 meses, vou pagar 12 meses de aluguel. Aluguei. Assim, você tem a análise, ela tem que ser muito pontual. Olha, veja que eu estou falando que é a minha política aqui, tá? Não estou dizendo que seja o certo, que você tem que fazer dessa maneira. Eu tenho feito já há alguns anos dessa maneira e tem dado certo. Então fica só como sugestão. É óbvio que você tira aquilo que você achar que for, isso aqui é bom, eu vou fazer, eu não vou, nenhum problema, tá? Não sou o dono da razão. Estou dizendo como eu faço e tem dado certo para trazer mais uma possibilidade para você. Então não reprovo de cara. Tá com restrição de CPF, acabou. Não, vamos analisar que restrição é essa, uma continha, duas, o que é. Chama o locatário para conversar. Por isso que é importante você ter uma relação, e é o bom quando você é uma empresa de médio ou de pequeno porte, ou quando você trabalha de forma individual, sem ter escritório, que você consegue ter uma relação mais próxima com o teu locatário. Você consegue realmente falar para ele, olha só, tem um apontamento aqui no teu CPF de tal coisa, o que é isso? Vamos ver, me traz um comprovante, entendeu? É bom você ter essa relação mais próxima do teu cliente. E aí, beleza, voltando para a nossa análise de ficha, né? Voltando aqui, a gente está falando dela. Não repasse esse custo para o locatário. Isso é ilegal, totalmente ilegal. Não faça isso, tá? Rafael, mas todo mundo faz. Aí eu vou com a máxima que minha mãe dizia para mim, você não é todo mundo. Né? Falo isso não só para minha mãe, né? Falo também aqui no escritório, né? Todo mundo faz. Tá bom, você não é todo mundo. Então, principalmente para você, né? Não vai fazer. Não é porque todo mundo faz, você vai fazer. Todo mundo comete uma ilegalidade, eu vou cometer também? Não, deixa os outros fazerem, Comete lá, o problema é seu. Rafael,
Eu já ouvi isso num grupo de WhatsApp, né? Tem alguns, o Hélio aqui, né? Tem o Marco, tem alguns colegas aqui que já estão nos nossos grupos de WhatsApp. Às vezes a gente ouve, né? Eu faço isso há 30 anos. Tá fazendo errado há 30 anos. Tá fazendo errado, pô. Porque, pelo menos desde 1991 para cá, né, que é a data da vigência, o ano de vigência da nossa lei 8245/91, está errado. Você não pode cobrar isso do locatário, isso é dívida do locador, perfeito? E aí, essa análise de ficha, tudo que eu estou falando aqui, é crucial que você faça. Ah, Rafael, mas você está falando aí que mesmo que tenha uma restrição de CPF, você aluga. Eu não. Eu sou já um pouquinho mais fechado em relação a isso, eu reprovo a ficha. Veja que eu não estou dizendo que é errado. É só a sua forma de trabalhar. Você quer fazer de maneira mais segura ainda, né? Deixar mais segura ainda aquela locação, diz, olha, eu não quero o mínimo risco. Apareceu um apontamento ali, tá fora, não aluga esse cara. Problema nenhum, você pode fazer também dessa maneira, não é errado, tá? Eu analiso com um pouquinho mais de maleabilidade, restrições de CPF. Beleza. Passou, ficha boa, score alto, sem restrição, comprovação de renda top, fiador com ficha boa, passou tudo certinho, vou para o meu contrato de locação. Perfeito.